Tito capítulo 2 é um tema que fala sobre a graça de Deus. Então que a paz e a graça seja com vocês, amém? Capítulo 2, versículo 11 de Tito, todos encontraram? As cartas de Paulo, todas as cartas que nos chegaram às mãos, porque com certeza teve muitas cartas que se perdeu, mas aquelas que o Espírito Santo permitiu que chegassem em nossas mãos. Se chegaram essas, é porque eram essas que eram para chegar. Então, Deus, na sua onisciência, na sua providência, Ele governa todas as coisas e nos permitiu que chegasse em nossas mãos algumas cartas de Paulo. E todas elas têm algo em peculiar, que elas começam com um teor teológico e depois no final ele coloca um teor prático. Então todo estudante das cartas de Paulo divide as cartas geralmente em duas partes. A primeira parte, que é a primeira parte teológica, onde eles põem a sua teologia. Por exemplo, Romanos é a carta mais teológica que nós temos de Paulo, mais teológica do que tudo. Ali está o fundamento da teologia cristã, e ele vai do capítulo 1 até o capítulo 11, teologia pura. A partir do 12 ele começa com a parte prática da escrita dele. Você vai em Efésios também assim, Efésios é dessa maneira. Começa com a parte teológica, onde ele fala de predestinação, de eleição, de vocação e as coisas que era própria de Paulo escrever, e depois ele parte para a parte prática do seu evangelho e da sua teologia. Tito é diferente. Tito ele mistura. Ele começa ao primeiro capítulo da carta aqui, que dividiram aqui para nós aqui, né, na modernidade que nós temos hoje. Ele começa uma parte teológica, no versículo 5 ele já coloca uma parte prática, no capítulo 2 ele vai com a parte prática, aí no versículo que eu li ele já coloca uma parte teológica, no capítulo 3 ele coloca uma parte prática, depois ele coloca uma parte teológica, ou seja, ele mistura essas duas maneiras que ele tem de falar ao povo. E a gente se pergunta, por que ele faz isso com Tito? Por que ele não divide? E por que ele cita as partes teológicas e não explica? Porque se você for analisar aqui as partes teológicas aqui nessa carta aqui, Paulo apenas cita, ele não dá explicação. Mas afinal de contas, Tito era um camarada que estava do lado dele, que conhecia a doutrina pregada por Paulo, e Tito pregava as mesmas doutrinas. Então, quando ele cita e manda Tito pregar isso para o povo, Tito não precisava de estar lendo, Tito já tinha na mente, já tinha na sua cabeça, no seu intelecto, aquilo que Paulo estava apenas citando. Aquilo que estava Paulo apenas colocando. Nós não, nós somos diferentes. Nós lemos a citação de Paulo aqui para Tito aqui, e precisamos ir nas outras cartas, vamos nas outras cartas, vamos nos outros apóstolos que nos escreveram também sobre os mesmos assuntos, e ali nós começamos a tirar teologia para nós. Então nós pegamos aqui esses pontos aqui e dividimos eles em tópicos, em temas. E assim vamos estudando, e assim vamos lendo. Vamos supor, logo na primeira parte teológica dessa carta aqui, logo na saudação. Ele faz a saudação para o seu amigo Tito, ele dizendo assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Olha só, aqui nesse primeiro versículo, já nesse primeiro contato aqui, ele cita uma doutrina. Que doutrina que é essa? A doutrina da eleição. E
ele precisava parar para explicar para Tito? Não, Tito já tinha isso em mente, já tinha isso na cabeça, e ele vai exortar dentro dessa carta aqui, que tudo isso Tito deve pregar à sua congregação, aonde ele foi colocado. E com certeza Tito pregava, né? Tito pregava sobre isso. E nós, quando vamos pregar esses assuntos aqui, nós temos também que pegar em temas. Não dá para chegar aqui numa pregação e expor todos esses temas aqui, item por item, que é muita coisa para se entender, para se compreender, e não dá para suportar, nem mentalmente, nem fisicamente, nem teologicamente. O camarada não consegue reter tudo. Mas apenas citando aqui, eleição. O primeiro ponto teológico aqui que Paulo cita aqui é a eleição. Se você for vasculhar o Velho Testamento, esse tema eleição, essa doutrina eleição, não é uma invenção paulina, não é uma invenção joanina, não é uma invenção de Pedro, não é uma invenção de nenhum dos apóstolos. Essa doutrina da eleição é pegada e emprestada lá do Velho Testamento. Vem de lá, a doutrina da eleição vem de lá. Você vai examinar lá as escrituras e vai encontrar Deus falando para Israel assim: olha, não foi vocês que me escolheram. O salmista fala isso, né? O salmo fala isso. O salmista diz isso: olha, não fomos nós que nos tornamos povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Ele que nos tornou ovelha sua, Ele que nos colocou no seu aprisco. Você encontra o profeta se dirigindo ao povo de Israel, ou o próprio Moisés, o próprio Moisés lá em plena lei, quando estava entregando a lei, o Moisés disse para o povo: olha, Deus escolheu vocês, não porque vocês fossem melhores que outras nações, não, bem pelo contrário, vocês são piores que outras nações. E aí dentro da doutrina da eleição, vai ser colocado a maneira que Deus escolheu o povo. De que maneira que foi? Por que caminho Deus escolheu o povo? Olha, não é porque vocês são maiores que as outras nações, não é porque vocês são melhores que as outras nações, não é nada disso. A única coisa que levou Deus a escolher vocês é o amor dele, é a graça dele, é a misericórdia dele, é por compaixão, por misericórdia, por bondade. E Paulo vai citar isso em Romanos, lá a partir do capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, onde ele introduz e diz lá, que antes que Isaac ou Ismael fizesse bem ou mal, quando eles estavam no ventre da mãe, foi dito para a mãe: olha, o maior servirá ao menor, para que o propósito da eleição ficasse firme. Quem vai ser escolhido é o menor, quem é escolhido é o Jacó. E para Rebeca também, quem foi escolhido foi o Isaac. Quando Deus escolhe Abraão, quando Deus fala lá para Abraão: olha, Abraão gerou 2 filhos, um chamado Ismael, outro chamado Isaac. E foi dito ali para Sara, E foi dito para Sara e para Abraão: olha, o filho da promessa é Isaac, aquele que foi gerado por promessa, e não aquele que foi gerado segundo a carne. Então, tudo ali você tem o fundamento da doutrina da eleição. Deus escolhe baseado na sua soberania, baseado no seu amor, baseado na sua misericórdia, não em obras, mas com obras boas. Não são as obras que vão determinar, é o escolher de Deus que vai determinar. E Paulo lança isso aqui logo no começo. Essa doutrina, quando somente citada, não causa briga nenhuma, mas quando se começa a explicá-la, a briga vem de longe. A briga é antes de Isaac e de Ismael, a briga já é com Abel e Caim. E isso dá briga, isso dá confusão, dá muita briga, mas não é porque dá briga que a gente vai deixar de falar sobre ela. Paulo citou e Paulo disse para Tito: você tem que falar, você tem que pregar. Os homens não gostam. Os homens não gostam da doutrina da eleição. Os homens, o ser carnal, aquele homem carnal, o velho homem, não gosta da doutrina da graça, não gosta da doutrina da fé,
porque isso aí fere o orgulho, isso aí fere lá o ego do velho homem, e o homem não gosta. O homem não gosta de ser dito para ele: olha, você vai ser salvo por Deus simplesmente por pura compaixão. Isso fere o orgulho do homem. Por que o vender coisas na igreja dá certo? Por que o mercado, o fast food da Beca, como diz o pastor Pedrosa, dá certo? Porque na realidade o homem gosta da ideia que vai comprar Deus. O homem gosta dessa ideia. Sabe o que é impopular? Impopular é pregar o evangelho da graça. Mas pregar para o camarada que ele vai fazer uma coisa e Deus vai se agradar daquilo que ele vai fazer e aquilo vai comprar Deus, o camarada dá a vida por isso daí. E você vai ver a Bíblia, você vai folhear a Bíblia, você vai ver que não é esse o caminho. Você vai entender nas Escrituras que não é esse o caminho. E agora vamos nos voltar para as Escrituras. Vamos nos voltar para os fundamentos da teologia cristã. Vamos voltar para a palavra pura e simples do Evangelho. Paulo era difícil ele dar um testemunho de si mesmo, era uma coisa rara ele falar de si mesmo nas suas cartas. Mas existiam alguns momentos que ele falou alguma coisa de si mesmo, dando um exemplo de si mesmo. E ele diz assim: olha, eu, Paulo, como sábio arquiteto. O que é um arquiteto? É aquele que planeja um edifício, planeja uma planta, aquele que mentaliza e coloca em prática. Eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, e outros vêm agora e edificam sobre esse fundamento. Mas veja como vão edificar sobre esse fundamento, porque o fundamento foi lançado e ele não pode ser tirado, ele não pode ser removido. Vai ter outros que vão edificar, mas o fundamento tem que permanecer. O fundamento não pode ser retirado. E o fundamento quem é? Jesus Cristo. A mensagem tem que ser cristocêntrica. A obra tem que ser cristocêntrica. Jesus tem que ser o fundamento da teologia. Jesus tem que ser o fundamento do ensinamento. Jesus tem que ser a parte principal. Como diz em outra carta, tanto de Paulo, mas de Pedro, Jesus é a pedra angular da esquina, é a pedra fundamental, é a coluna, não pode ser removida. Então veja cada um, olha, cada um edifica. Uns edificam edifícios de ouro, outros edificam de prata, outros edificam de bronze, outros edificam de madeira, de feno, de palha. Mas uma coisa tem que ser dita: o fundamento foi lançado por mim e ninguém pode removê-lo. Podem edificar, podem pregar, e devem falar, e devem ensinar, e devem fazer boas obras, mas o fundamento tem que permanecer. E o fundamento é Cristo. E o fundamento é Cristo com as suas doutrinas, com os seus ensinamentos, com aquilo que vai orientar e vai nos nortear, e nós não podemos fugir disso. E não podemos escapar disso. E na introdução dele aqui, ele vai falar sobre esperança da vida eterna. Olha só, outra doutrina, né? Esperança de vida eterna. Como que nós temos essa esperança? De que maneira? E aqui ele apenas cita, e nós vamos apenas citar também, né? Que em devidos tempos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada. Pregação que me foi confiada. Outro tema. Outra parte temática, que é o tema da vocação. Deus tem a sua eleição, Deus tem a sua graça, Deus tem o seu amor, tem a sua misericórdia, tem a sua igreja, e tudo isso vai ser dado ao pregador mediante algo chamado vocação, algo chamado pregação do Evangelho. E para quem que essa pregação do Evangelho foi confiada? Aqui ele diz: para mim, eu, Paulo, foi confiada para mim. Mas não é só para ele, é confiada para todos os que professam essa doutrina, que abraçam essa doutrina. A pregação do Evangelho foi confiada aos homens. Aleluia, Deus. E como disse
de Pedro, né? Pedro disse: olha, os anjos bem queriam pregar, mas, como diz o pastor Pedrosa, o Deus é sábio, o Deus é misericordioso, não permitiu que os anjos pregassem, porque senão não ia ter graça no negócio. O anjo já vinha era com julgamento, né, pastor Pedrosa? O anjo já chegava com julgamento, não vinha com graça, hein? O anjo já não ia suportar tanta rebeldia. Já pensou? Esse evangelho é pregado há mais de 2000 anos. Se você voltar lá no Velho Testamento, vai dar 5, 6 mil, não sei quantos mil anos aí que a graça é pregada. E o homem, por sua parte, rejeita o evangelho. Agora Deus, na sua sabedoria, fala: não vou colocar anjo não, porque o negócio vai ficar estreito. O que ele falou para Moisés: olha, Moisés, eu não vou no meio não, porque se eu for no meio, não vai chegar nenhum vivo lá. E o engraçado é que as Escrituras nos ensinam que Deus veio habitar no nosso meio e nós não morremos. Sabe o que é isso aí? Graça. Olha, Jesus se tornou carne e habitou no nosso meio. Sabe o que é isso daí? Graça. Não morremos, a humanidade não morreu, a humanidade permaneceu. Isso daí é graça, isso aí é misericórdia, isso aí é compaixão. Porque na realidade o mundo não merece o mínimo dos santos de Deus. O mundo não merece um Moisés, o mundo não mereceu um Abraão, o mundo não mereceu um Paulo, o mundo não mereceu um Pedro, um João, e muito menos um Messias, um Cristo. O mundo não mereceu, mas Deus deu homem santo sobre a terra por pura graça e misericórdia. Sabe o que o mundo merece? O mundo merece a presença do anticristo. O mundo merece ser governado pelo anticristo e vai ser governado pelo anticristo, porque é isso que o mundo merece. Por quê? Porque o mundo rejeitou e continua rejeitando o Senhor Jesus Cristo. E o mundo merece o governo do anticristo. Jesus disse: eu vim no nome do Pai, vocês não me receberam, mas outro virá no seu próprio nome, a esse vocês vão receber. E Paulo diz, e Paulo escreve, não pode ser mudado: Deus lhes enviará o espírito do erro. Sabe que o anticristo vai ser visível para todos, o homem vai perceber, vai entender que está entrando numa fria, mas porque Deus, em castigo à humanidade, vai enviar o espírito do erro, o mundo vai abraçar o anticristo? E vai ter que abraçar o anticristo? O mundo vai abraçar o anticristo. Mas eu e você não, nós temos o conhecimento do Deus verdadeiro, nós estamos no Deus verdadeiro. Eu quero me deter um pouco aqui no versículo, no texto que nós temos, que é o versículo 11. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vocês lembram da mensagem do domingo passado, onde o pastor Juvenal entrou na palavra graça e deu o sentido técnico dessa palavra? E ele com muita propriedade falou que esse sentido técnico é correto, mas é apenas o cabeçalho, é apenas o começo da palavra graça, que ela excede esse termo técnico. O termo técnico é favor não merecido. Tudo que nós recebemos de Deus, vindo de Deus, é sem merecimento, sem algo que nós fazemos por merecer. Ao contrário, nós merecemos a morte e Deus nos oferece, nos dá em Cristo a vida. Nós merecemos o juízo, nós merecemos castigo, nós merecemos ser fulminados, mas Deus, pela sua misericórdia e graça, nos dá salvação, pela sua misericórdia nos dá Cristo. Ora, Deus sabia que o homem ia rejeitar Cristo, Deus sabia que o homem ia envergonhar o Evangelho, mas mesmo assim, Ele dá o Evangelho para nós. Deus sabia que ao colocar o nome dele sobre nós, Ele ia estar jogando a sua santidade, em perigo. O homem ia sujar essa santidade de Deus
e o nome de Deus ia ser blasfemado por causa desse homem, mas mesmo assim, sem merecimento algum, Deus nos dá a sua graça. E ele diz ainda mais aqui, ó, ela se tornou manifesta a todos os homens. Sabe que ninguém tem desculpa? Ninguém pode chegar diante de Deus e falar no dia do juízo: olha, eu não vi, não sei de nada, não me contaram, eu era 100% ignorante. Quando eu vou falar sobre esse negócio aqui, que o homem não é ignorante diante de Deus, eu costumo dar um exemplo de uma coisa que me aconteceu quando eu morava num quartinho no fundo da casa lá do falecido pastor Pedro, pai do pastor Oswaldo Mendes, e a irmã Maria de Brito, falecida Maria de Brito, morava na casa da frente, e na época o filho que tinha problema mental era vivo, e ele dava muito trabalho para a mãe dele, né? O trabalho era grande, era uma cruz pesada que aquela mulher carregava com aquele filho lá, que já nasceu, foi de parto, foi no parto que ele adquiriu um retardo mental. Logo teve um problema no parto lá, e o camarada nasceu com um retardo mental, nasceu com um problema na mente, e ele dava muito trabalho para a mãe dele. E é lógico, né? Chega uma hora ou outra, ninguém é de ferro, perde a calma. E um dia eu estava em casa de folga e ela perdeu a calma com o bobinho. E ela soltou os cachorros no meio, né? Perdeu a calma mesmo, saiu de si e falou umas coisas. Não, nada de cair o bairro, mas falou umas coisas. E ele, naquele retardo mental todo, eu escutei falando para ela: mãe, a senhora não diz que é crente? Como que a senhora está falando umas coisas dessas para mim? Sabe que o camarada, por mais fracamente que seja, mas o que é certo e o que é errado, ele sabe? Ah, mas o índio lá, não, rapaz, o índio também sabe, o homem, olha, Deus criou o homem de tal maneira que tem algo dentro dele chamado consciência. E embora essa consciência muitas das vezes está morta, muitas das vezes o diabo, como Paulo escreveu, né? O diabo tem cegado o entendimento dos incrédulos para não brilhar neles a luz do Evangelho, mas mesmo assim essa consciência dá algo que para o homem, que o homem se torna indesculpável diante de Deus. O homem é indesculpável diante de Deus. O homem olha para a criatura, e está escrito lá em Hebreus, que o homem vê na criatura, vê na natureza, um livro de Deus, onde diz que Deus existe e que Deus deve ser adorado. Aleluia, Jesus. E o homem é indesculpável, não tem desculpa para o homem. O homem é indesculpável, a graça de Deus a se manifestar. Você vai lá na lei, você vai lá no tempo da lei, ali você vê as pessoas sendo salvas por graça. A lei dizia assim: olha, Deus é dado para o povo de Israel e o povo de Israel é dado para Deus. Mas você vai ver lá uma Moabita sendo salva, você vai ver lá uma cidade inteira de ninivitas sendo salvos. Por quê? Porque abraçaram um favor de fé. Porque o homem tem em si essa capacidade de conhecer Deus. O que falta no homem é a vontade de adorar Deus como ele deve ser adorado. Aí é outra coisa. Aí ele traz a culpa sobre o homem, que o homem conhece o que é Deus pela natureza, por tudo que Deus tem dado, mas ele se nega a dar o louvor a Deus, e o louvor que seria para Deus, ele dá para os mundos, ele dá para o diabo, ele dá para o capeta, ele dá para o outro homem, ele dá para uma figura humana, uma figura de boi, uma figura de jumento, uma figura de peixe, uma figura do sol, da lua, dos planetas, e deixa Deus de lado. Mas a graça de Deus há se manifestado. E de qual foi a maior maneira da graça se manifestar? Já citamos aqui, através da encarnação. Como diz o pastor Pedrosa, né? Tabernaculou com o homem, morou com o homem, andou com o homem, se tornou carne e morou no nosso meio. E ninguém fala o contrário, ninguém é capaz, historiador, cientista nenhum, é capaz de provar que Jesus não existiu,
Tem uns camaradas que levantam estuda e tenta falar que Jesus não existiu, mas eles são obrigados a aceitar historicamente que Jesus Cristo existiu. Ele pode inventar e não acreditar na ressurreição dele, porque a ressurreição já é um assunto mais complicado, mas ninguém pode negar que Jesus Cristo veio na terra. Aleluia, Deus. A história foi mudada, a história está registrada, ninguém muda a história, a graça de Deus há se manifestado, ela tem sido manifesta, ela tem se tornado manifesta, e nós temos que pegar essa graça. Nós somos chamados para crescer nessa graça, nós somos chamados para frutificar nessa graça, porque a graça de Deus há se manifestado salvadora a todos os homens. O capítulo 3, versículo 7 fala assim, a fim de que justificados por graça. Uma outra doutrina, essa doutrina ela é bastante trabalhada em Romanos, a doutrina da justificação. Essa doutrina da justificação é o ensinamento, é o versículo, é a palavra-chave que levou o reformador Martinho Lutero a promover uma reforma, a mudar o mundo, o cristianismo do mundo na época que estava envolto em trevas. A igreja cristã da época, que é a igreja católica, que é a igreja que diz, que historicamente herdou todas as coisas, que os apóstolos ensinaram, essa igreja deturpou os ensinamentos dos apóstolos, jogou esse ensinamento no lixo, e o mundo viveu uma época que os historiadores chamam época das trevas, império das trevas, era das trevas. Durante mais de 1000 anos, a igreja católica governou o mundo, fez o que quis, matou gente. Olha, eles tinham o poder de vida e morte. A igreja católica se tornou o maior império da terra, se tornou a organização mais poderosa da terra, ao ponto de, na época, reis eram colocados e tirados pelo poder do Papa. E um dia um padre chamado Martinho Lutero se impõe contra a Bíblia, porque a Bíblia estava proibida, a palavra era proibida. A igreja católica proibiu a Bíblia para o povo, e somente os sacerdotes poderiam lê-la. E um dia Martinho Lutero se encontra com a palavra lá, essa palavra justificados por fé, e ele promove a reforma. Mas o que é a doutrina da justificação? O que significa a justificação, ser justificado? Em termos técnicos, vamos falar em termos técnicos. Em termos técnicos, a palavra justificação ela é tomada dos tribunais, é um termo forense. O que é termo forense? Forense é a linguagem judicial dos tribunais, a linguagem dos advogados. Você sabe que quem inventou a advocacia como nós conhecemos, o Estado de Direito como nós conhecemos, foi os romanos. E Paulo pegou essa palavra da linguagem legal, legalista, da linguagem judiciária da época, e trouxe para o seu evangelho essa palavra, e tecnicamente ela significa o seguinte: olha, justificação é aquilo que o réu consegue diante do juiz, é um papel dizendo que aquele réu não deve nada perante a lei, ele está inocentado perante a lei, ele é inocente perante a lei, então a lei que tinha prendido ele é obrigado a soltá-la, e onde ele vai, a lei não pode prendê-lo, o representante da lei não pode prendê-lo. Por quê? Porque ele está possuído de uma carta onde diz que ele é inocente, que ele é justificado. Agora, explicado assim, pode trazer muita confusão para o povo, não pode? Explicado deste jeito traz muita confusão. Sabe qual é a confusão que traz? Que muitos entendiam Paulo mal e diziam: olha, Paulo está ensinando que a gente pode pecar, porque agora por graça nós temos uma carta que diz que a gente é inocente e a gente pode fazer o que bem entende, o que bem quer. E vai por aí fora. Não é nada disso que a graça ensina. 1
Primeiro, que o juiz não pode, olha só como o negócio é complicado, o juiz não pode dar uma carta de inocente para o camarada, se o camarada não provar que é inocente. Então, era muito difícil o camarada ir para julgamento naquele tempo lá e sair vivo. Geralmente era pena de morte. Começava que no mínimo era uma surra, era açoitada, no mínimo era açoite. Para o camarada provar que era inocente, tinha que ser inocente mesmo. E muitas das vezes, você sabe que a justiça é cega, muitas das vezes o cara morria mesmo não devendo, mesmo não sendo devedor daquele crime que ele foi acusado. Mas como que é isso então? Aí você vai examinar os escritos de Paulo. Paulo diz que nós estamos diante de um juiz, e esse juiz é Deus. Esse juiz ninguém engana, esse juiz ninguém passa a perna, e você está lá, e você é o réu. Mas Paulo está ensinando que você é réu, mas que Deus, sendo juiz, te deu uma carta de justificação. Como que foi isso daí? Vindo para os nossos dias, se você tiver uma culpa no cartório, contratar um advogado, qual é a primeira coisa que ele te ensina? Primeira coisa que um advogado hoje ensina é falar e dizer para você: olha, você não pode ser réu confesso. Se você for réu confesso, mesmo que o juiz queira te soltar, o juiz vai te prender, porque você é réu confesso. Então, qualquer advogado hoje vai ensinar você a mentir, mas quando você olha para a Bíblia fala que te ensina a falar a verdade. E sabe como ela ensina a falar a verdade? Primeiro ela te coloca no banco do réu e ela te chama de ímpio. E ela diz que Deus justifica o ímpio. Isso significa que o camarada é culpado, mas vai receber uma carta de justificação. Mas de que maneira? Como que pode ser isso? De que maneira pode ser isso? Olhe para a santidade, olhe para as coisas retas. Se um juiz pegar um bandido lá e soltar e falar que ele é bom, você não fica revoltado? O Estado de Direito não foi ferido? Não foi ferido o Estado de Direito? Você vai falar, foi. Mas como que Deus é santo, é puro, vai fazer um negócio desse? Como que esse Deus que é santo vai fazer uma coisa dessa? Sabe de que maneira? Sabe de que modo? Ele não vai infringir a lei. Quem que é o teu advogado diante do juiz? É Cristo, é Jesus. E Jesus vai falar para você mentir? Não, você é culpado. Quantos pecados você tem? Rapaz, é tanto que não dá nem para escrever, é tanto que não dá para ficar publicando, vai ser vergonhoso. Antes de ser salvo e depois de conhecer o Evangelho, também tenho muito pecado, rapaz, tenho pecado demais. Como é que Deus pode perdoar um camarada como eu? Aí entra a graça de Deus. Como que ele diz aqui, olha, o versículo 7 aqui: justificados por graça, sem merecimento nenhum, mas ainda continua a dúvida: como que pode ser isso? Sabe o que é feito nessa transação entre advogado e juiz? Advogado é Jesus, o juiz é Deus. Sabe como que é feita a transação? Jesus Cristo aparece diante de Deus e fala: Pai, aqui está o meu cliente, sou representante dele, ele deve, ele é ímpio. Romanos vai estar escrito lá: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele está destituído, não tem nada, está nu, olha, é um réu nu diante de ti. Mas sabe o que eu proponho, Pai? Eu pago a dívida dele. Mas só paga? Não, eu não só pago, eu pago a dívida dele. E tem mais uma coisa: a lei tem que ser cumprida. A lei diz que aquele que peca tem que morrer. Eu morro no lugar dele. Eu tomo o lugar dele. Jesus Cristo não tem pecado nenhum. Jesus não cometeu pecado nenhum. Antes de se encarnar, ele era perfeito. Ele se encarnou, deixou a sua glória de lado e continuou sendo perfeito. E ele vai e toma o meu e o teu lugar para nos dar essa justiça. Sabe o que ele faz? Ele toma sobre ele a nossa dívida, o nosso pecado, paga a nossa dívida, paga o nosso pecado, morre no nosso lugar
não para aí. Sabe o que ele faz? Ele dá para mim, para você, o que é dele, a justiça dele. Olha por que eu e você somos justos diante de Deus. Por obras que temos feito? Por obras que vamos fazer? Não, pela obra e justiça de Cristo. A justiça que é dele passa a ser minha. De que maneira? Gratuitamente. Eu vou comprar, eu vou fazer um sacrifício, eu vou fazer isso e aquilo. Não, de maneira nenhuma. De maneira gratuita é nos dado em Cristo. Aleluia. Sabe o que é isso daí? Ser justo diante de Deus. Aleluia. Mas você olha, mas eu sou pecador. Mas é porque você é pecador mesmo que Deus fez isso. É porque você é errado, é porque você não podia. Porque se você pudesse, ele não ia morrer na cruz do Calvário, ele não ia fazer aquele sacrifício lá. É porque o homem não pode. Jesus Cristo fez isso, e ele coloca para nós essa justiça. Agora, todas essas doutrinas, esses ensinamentos, como Pedro disse, né? Pedro diz: olha, Paulo tem escrito para vocês coisas difíceis de interpretação, de profunda sabedoria, que os indoutos torcem para a sua própria condenação. E esses ensinamentos trazem interpretações erradas. O próprio Paulo, lá escrevendo lá em Romanos, ele estava profundamente nervoso com um grupo que dizia que ele dizia, olha só, um grupo que dizia que Paulo dizia que façamos coisa errada, façamos pecado para que a graça aumente. Então é o seguinte: o que a graça ensina? A graça ensina que ela foi revelada a todos os homens, e o pior pecador tem chance de vida eterna, tem chance de arrependimento diante de Deus, tem chance de mudança diante de Deus. Então o camarada, o próprio Paulo, que era um perseguidor, que não estava procurando Cristo, que estava a caminho de Damasco para matar os cristãos, ele encontra Cristo, Cristo encontra ele e o chama para a sua graça. E Paulo diz: olha, eu que fui perseguidor, eu que fui assassino, eu que fiz tudo isso, porém a sua graça me alcançou. E vai ter textos na Bíblia que ensina que aquele que há pouco é perdoado, pouco ama, mas aquele que há muito é perdoado, muito ama. Então teve os camaradas lá que pegou isso daí e torceu isso daí e ensina para a igreja: sabe uma coisa? A gente pode fazer o que bem quiser, o que bem entender, porque Deus vai perdoar a gente, porque Ele é gracioso. Isso aí é entender e compreender a graça de maneira errada, de maneira má. Porque na realidade, Paulo está trazendo todo esse ensinamento aqui na Bíblia Sagrada para nos exortar, para nos orientar, para nos levar a entender que a graça é nos dada para nós sairmos do pecado, para nós produzirmos algo. Olha, não é questão de produzir boas obras para ser salvo, não é isso. É produzir boas obras porque somos salvos. Por isso aqui no versículo 11 diz aqui, no versículo 12 diz assim: olha, educando-nos. O que a graça faz? A graça nos ensina. O que é educar? Ensinar. A graça vai nos ensinar a fazer o quê? O que a graça vai nos ensinar aqui nesse texto? O que a graça vai nos orientar? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Olha o que a graça me ensina. A graça me ensina que agora Deus esqueceu todo o meu passado, Deus perdoou todos os meus pecados, e agora essa graça vai me ensinar que eu devo renunciar à impiedade. O que é impiedade? Impiedade é o contrário de piedade. E o que é piedade para mim e para você? O que você entende pela palavra piedade? O que é ser uma pessoa piedosa? Vocês já leram Atos dos Apóstolos lá? E vocês já encontraram lá uma personagem chamada Dorcas? E lá, quando essa personagem é introduzida lá em Atos dos Apóstolos, ela é introduzida na sua morte.
quando ela morre. Pedro chega lá na cidade lá, e os discípulos, né, as irmãs, os irmãos daquela cidade lá, vai até Pedro, e chega até Pedro e fala: Pedro, tem uma irmã aí que morreu, ela morreu, acabou de morrer, aí você está aqui agora, vem aqui, você é muito usado, vem aqui, porque ela era uma irmã que fazia túnica para nós, era uma irmã de conceito na igreja, pela obra boa que ela fazia. Ela gastava o tempo dela em fazer túnicas para os pobres, em ajudar os pobres. E falava para Pedro: olha, ela é digna de que você conceda isso, que ela seja ressuscitada. Ela é digna porque a gente vai ser consolado, nós vamos ser consolados com a ressurreição dela. Veja só, uma mulher que com as obras alcançou o testemunho das demais, da igreja na época, de uma pessoa que era digna de receber a ressurreição. Isso daí nos ensina a piedade, a fazer boas obras, a ser conhecido na igreja pelas boas obras. Glória a Jesus. É difícil isso daí? É coisa difícil? Eu tenho que, a graça está me ensinando a renegar a impiedade. Sabe que tem gente que, quando vê os outros numa situação difícil, foge para não ajudar, corre para não ajudar. Tem gente que olha e fala: não, bem feito, ele está assim porque ele merece, é pecado. Vive no pecado, está vendo o que aconteceu? Está vendo que foi falar contra o ungido de Deus? Aí, está vendo agora aí, Rapaz, o camarada está sofrendo por causa da verdade, e o fulano lá foge dele. Não vou nem passar perto, porque aquele camarada está numa situação difícil, e eu não quero ajudar aquele camarada não. Mas isso aí não é a graça de Deus. A graça de Deus nos ensina a levar uma vida piedosa. A graça de Deus nos leva a viver uma vida piedosa no presente século. Olha só, no presente século, nesse momento, nesse instante, sensato, de maneira sensata, justa e piedosamente. Sabe o que ele fala? Ele fala aqui, olha, no versículo 14 aqui, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meu Deus. A graça está nos ensinando que nós devemos fazer o bem, que nós devemos nos aplicar ao fazer o bem. Glória a Deus. E tudo isso de acordo com a sã doutrina. Dentro do contexto dessa carta aqui, Paulo orientou o Tito aqui sobre um grupo que tinha lá dentro da comunidade deles lá, que estava indo de casa em casa, ensinando e falando que não convém, fazendo coisas que não convinha, e Tito tinha a obrigação de frear aquele grupinho lá que estava fazendo coisas que não devia. E ele diz: olha, esse grupinho aqui, é reprovado para toda a boa obra. Tem um grupinho aí que, mesmo parecendo querendo fazer coisa boa, eles já estão reprovados. Sabe por quê? Porque eles não estão alicerçados na doutrina certa, na doutrina correta. Por isso ele diz aqui, olha, repreenda eles para que eles sejam sãos na fé. Repreende eles. Educa eles, olha, pela graça de Deus, vai lá ensinando, dá trabalho. Camarada é que absurdo, não quer aprender. Camarada acha que está certo. Camarada acha que porque teve um sonho já sabe tudo. Pentecostal é uma benção. Ele teve 2, 3 sonhos, já acha que é um rei, já acha que sabe todos os mistérios. Esse camarada aí com as escrituras, rapaz, não sei não, o camarada ali, ele é teólogo, e teólogo mata a igreja, teólogo é contra o espírito, e vai tanta conversa. Mas a repreensão aqui, repreende eles para que eles sejam são na fé. Tem um grupo falando que não convém, tu porém fala conforme a sã doutrina, vai modelando a tua palavra, vai modelando a tua conversa, vai modelando o que você fala
Começa a mudar o assunto, começa a se corrigir nas palavras. Corrige a fé e corrige a palavra. E nessa exortação para se fazer boas obras, você sabe, por experiência própria, estou falando que por um grupo já rodado nas escrituras, rodado na igreja, você sabe por experiência própria, que a coisa mais fácil que tem na igreja é ser moralista. E uma coisa pior, mais fácil ainda é ser falso moralista. Porque aprender um código de moral e jogar nas costas dos outros é a coisa mais fácil que tem. Pregar é a coisa mais fácil que tem, o difícil é viver. O difícil é viver. Quando eu estava na casa de recuperação, tinha um interno lá que durante 6 meses lá, ele liderou a casa de recuperação. O camarada era bom na liderança. O camarada já era rodado, né? Evangelista de carteirinha, caiu nas drogas de novo, foi parar lá, né? E ele era um camarada, rapaz, de palavra dura, mas olha, ele era dura, só que ele mandava uma palavra e todo mundo baixava a cabeça e respeitava ele. O povo respeitava ele. E ele dava cada palavra dura, rapaz, era uma liderança dura. E ele tinha por base um camarada lá que foi mentor dele, quando ele era evangelista. E ele, todo o ensinamento, ele citava o camarada. E ele falava, é assim, porque o camarada tal falava assim, e ele sempre citava. E eu pensava, misericórdia, eu nunca quero ser ovelha desse camarada aí, rapaz. O rei come solto, misericórdia, Deus me livre e guarda, o doutor tá bom, rapaz. Vixe, o Pedrosa perto dele, rapaz, é uma moça. Misericórdia, rapaz. E eu, rapaz, eu até comentei com o outro interno, rapaz, como é que pode, né? Eu fico com medo, eu falei para o interno, falei, eu penso comigo assim, eu que quero ser ovelha de um camarada desse, nunca na vida, Deus me livre e guarde, se entregue para ser ovelha de um camarada desse aí. Mas aí um dia, rapaz, eu fiz uma pergunta, eu caí na besteira de fazer uma pergunta para ele. Perguntei, você sempre cita esse camarada aí? Aonde que ele congrega? Ele está na igreja, ele é pastor lá da igreja que você estava? Ele falou, não, rapaz, não. Eu sempre cito ele, mas infelizmente ele não está mais em igreja nenhuma. Ele contou a história do camarada. E a história é grande, é longa e não edifica nada. Eu vou contar somente o final. Na igreja lá que eles congregavam lá, tinha o costume de, na Santa Ceia, dar oportunidade para as pessoas se reconciliarem. A igreja que faz isso, né? Dá oportunidade, olha, irmão, se você tem alguma coisa, vem aqui na frente, é um pecado que não te deixa você participar da ceia, você venha na frente, confessa o seu pecado, e a igreja perdoa, e Deus perdoa, e você não vai ficar sem tomar ceia, não. Aí levantou lá uma jovem, né? E foi para frente, e pegou o microfone. Aí ele diz, olha, quando a jovem pegou o microfone, o fulano de tal, que era o mentor dele, já estava sentado na cadeira perto da porta, tinha uma porta na lateral. Quando ela terminou de contar e confessar o pecado, o camarada já estava na rua, já estava em casa. E nunca mais entrou em igreja nenhuma. Ser falso moralista, rapaz, é a coisa mais fácil que tem na vida. Mas ó, a Bíblia aperta a gente, viu? A Bíblia aperta mais a gente que aquele camarada lá que apertava o nosso líder lá da casa de recuperação. Ela diz assim, olha, Tito, versículo 7 do capítulo 2: torna-te pessoalmente padrão. Sabe o que é? Tem gente que aprende um monte de doutrina, é igual a gente estava conversando com o Luizinho aqui na frente agora um pouco, né? Papagaio